Graça e paz, irmãos. Bom dia. Todo mundo feliz com Jesus? Amém. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Glória a Deus por esse dia, por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, em poder prestar o nosso culto de louvor, de adoração, poder também compartilhar a sua palavra. Tem alguém nos visitando nessa manhã pela primeira vez? Tem algum visitante? Faça assim com sua mão, só para a gente estar conhecendo você. Tem um jovem ali. Mais alguém? Na galeria? Na galeria tem também. Vamos dar boas-vindas aos nossos visitantes. Amém? Sejam. Amém. Isso aí. Volte sempre e não demore. Antes de entrar aqui na palavra, irmãos, começar a meditar na palavra, eu quero só estar reforçando mais uma vez, né, com os irmãos, a questão dos copinhos, né, descartável. Está ali um lembrete, né, pedindo para não trazer copo aqui para o salão. Você pode estar indo lá, tomar a sua água, não tem problema nenhum. Tome a água, volte para o seu lugar. E essa direção é também para evitar, né, de água entornar. Uma criança pode correr, né, escorregar, sofrer um acidente. Então a gente prefere, com muito amor, muito carinho, pedir aos irmãos que não tragam os copos aqui para o salão, tá bom? E para a galeria também não. Amém, queridos? Eu quero ler uma palavra com os irmãos, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Vou estar lendo aqui na King James Fiel. Desculpa, as crianças. Chamar as crianças aqui. Pode esquecer das crianças, não. Vem todas as crianças para estar recebendo aqui a oração e estar também ali caminhando para a sala, onde vão estar recebendo uma porção ali da palavra de Deus nesta manhã. Amém? Aqui é assim, se estiver na frente, trabalha, né, Josiel? Vem orar pelas crianças aqui. Graças e paz, irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, nessa manhã, nós apresentamos as crianças em Tuas mãos. Ó Deus, que eles possam, Senhor, ali ter esse tempo de aprendizagem, Senhor, aprendizagem da Tua palavra, Senhor, que possam internalizar, Senhor, tudo aquilo que tem sido colocado e implantado ali nos corações deles. Também te pedimos, Senhor, que abençoe os professores, que, Senhor, abençoe as famílias que cuidam e guiem esses meninos no teu caminho, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de termos as crianças aqui na igreja e obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por elas e através delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Samuel 18, aliás, 22, a partir do verso 1, diz assim: Davi, portanto, partiu dali e foi para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai ouviu isto, eles para lá desceram até ele. E todos os que estavam em aflição, e todos os que estavam em dívida, e todos os que estavam descontentes juntaram-se a ele. E ele se tornou capitão sobre eles. E com ele havia cerca de 400 homens. E Davi foi dali para Mispa de Moabe. E ele disse ao rei de Moabe: Permite-me, rogo-te, que o meu pai e a minha mãe venham e estejam comigo, até que eu saiba o que Deus fará por mim. E ele os trouxe diante do rei de Moabe, e eles habitaram com ele todo o período em que Davi esteve na fortificação. E o profeta Gade disse a Davi: Não permaneças na fortificação, parte e vai-te à terra de Judá. Então Davi partiu e adentrou a floresta de Arete. Amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Vamos orar neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor mais uma vez por esse dia, pela oportunidade de estar na sua presença, pela vida de cada irmão aqui, cada família aqui representada, pela tua palavra que acabamos de ler. Pai, nós somos dependentes do teu Espírito Santo. Fale conosco nesta manhã, segundo a sua vontade, e que em nome de Jesus, esta palavra pode vir mesmo, Deus, como uma flecha que acerta o alvo, uma semente tão poderosa, Deus, que encontrem
em nosso coração uma terra boa, produtiva, em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, eu quero nessa manhã trazer uma palavra com base nesses versículos e em um contexto da vida de Davi, ali a perseguição implacável de Saul contra ele. Texto esse que é conhecido de muitos de nós, talvez todos nós que estamos aqui. Nós podemos perceber claramente na vida de Davi, nesse episódio, onde Saul persegue por muitos anos, mais de 10 anos de perseguição. E a gente pode perceber claramente a graça de Deus, aqui no Antigo Testamento, o refúgio. Nós podemos perceber dentro desse texto que nós lemos, e quando analisamos o contexto, nós vamos perceber vários homens feridos, decepcionados, tristes, como lemos aí no texto, e vamos discorrer um pouco sobre eles, e que foram transformados em grandes guerreiros, em verdadeiros guerreiros que foram chamados posteriormente de os valentes de Davi. Quando olhamos para esse texto, nós podemos talvez nos identificar como esses 400 homens, por exemplo, onde muitos de nós, ou muitas pessoas no contexto geral, falando da terra, muitas pessoas feridas, magoadas, entristecidas por tantas coisas, endividadas e desesperadas, estão em busca de um refúgio, em busca de um socorro, em busca de uma solução, talvez imediata, para o seu problema. O que muitas das vezes não acontece de forma imediata, mas fato é que muitos de nós, muitas pessoas, procuram dessa forma. Ou nós podemos nos identificar como Davi, por exemplo, que foi um homem chamado por Deus, ungido por Deus, e que está aqui em um processo de treinamento. A caverna de Adulão e tantas perseguições que Davi sofreu, nunca foi para matar Davi. Embora Saul quisesse fazer, era a intenção de Saul, mas eu creio que na mente de Deus, Deus preparou tudo aquilo para forjar Davi, preparar Davi para algo muito maior, para que ele pudesse experimentar mais de perto da essência de Deus, que é o amor, a proteção, o abrigo e também exercer aquele propósito que Deus havia designado para ele. Nós podemos ver a caverna de Adulão como a figura da igreja, por exemplo. A igreja é o local onde essas pessoas vêm. E talvez em busca, como esses homens foram a Davi, em busca de solução, como eu disse, mas talvez também para esconder de alguma coisa, fugindo de alguma coisa. E procura o ambiente da igreja. Procura a mim, procura você. E não tem nada de errado nisso. Porque nós podemos também olhar para Davi e entendermos através de Davi a figura de Cristo. O Cristo perseguido, rejeitado. Cristo não se escondeu, mas em algumas oportunidades ele também saiu, ele fugiu para não ser preso, porque não era também chegada a hora dele. Nós podemos olhar para a figura de Davi, ou para Davi, vendo aqui a figura de Cristo, e entender que assim como Davi preparou esses guerreiros, que não tinha mais expectativa nenhuma de vida, desesperados, Jesus também, não o Davi, mas como filho de Davi, ele está também preparando um grande exército. Você crê nisso? Ele está preparando um grande exército. E é interessante que eu não sou diferente de vocês, como vocês não são diferentes de mim. Muitos de nós chegamos diante do filho de Davi, diante de Jesus, arrebentados, a ponto de morrer, desesperados, sem nenhuma mais expectativa de vida, sem nenhuma chance, humanamente falando, desprezado talvez por todos, até mesmo pela própria família, ou talvez nem você mesmo acreditava mais em você. Mas nós chegamos diante de Cristo, diante do Filho de Davi, e Ele está nos forjando. Eu quero adiantar, nessa introdução dessa mensagem, dizer para você, meu querido, a caverna, a cova, o deserto, a perseguição, a luta, seja qual for ela que você está passando, creia nesta manhã.
através dessa mensagem, que não é para te matar, é para te forjar, é para te preparar, é para te capacitar, é para você e eu também percebermos que há um Deus que nós refugiamos nele, que nele nós encontramos consolo, encontramos força, encontramos paz, encontramos alegria, e ele nos faz reviver. Porque o homem sem Deus, ele é morto nos delitos e pecados, mas é através de Jesus nos foi trazido a vida novamente, a vida em Deus. Eu quero estar caminhando um pouco nesse texto e lembrar aos irmãos que dentro desses versículos que nós lemos, nós vamos extrair grandes verdades espirituais para os dias de hoje, embora seja um texto histórico. Nós vamos trazer verdades poderosas e aplicar nas nossas vidas hoje. A caverna de Adulão, ela representa um lugar não somente de refúgio, mas um lugar de preparação, de cura, de recomeço, de transformação de pessoas feridas, desrespeitadas, em guerreiros valentes e respeitados. Um momento de crise, de fuga, de medo, que não foi, assim como não é para mim, para você, não foi para destruir Davi, mas para aproximá-lo mais ainda de Deus, para fazê-lo ainda mais dependente de Deus. Davi, quando ele foge para essa caverna, é interessante que aqui mesmo em 1 Samuel, capítulo 21, verso 13, está escrito que ele mudou o seu comportamento diante deles. Isso é quando ele fugiu para Gate, território ali dos filisteus. Ele está diante do rei Aquis, ele está fugindo de Saul. E quando ele chega lá, a Bíblia vai dizer aqui no verso 13 do capítulo 21, que ele se finge de louco em suas mãos e arranhou as abas do portão. E deixou a sua saliva pingar sobre a sua barba, a saliva escorrer na sua boca, arranhando os portões. Ele se fingiu de louco ali, porque na verdade ele estava buscando uma proteção ali em Gate, desse território aqui dos filisteus. E quando é apresentado para o rei Gate a situação de Davi, alguém diz, olha, esse é o Davi que venceu o gigante Golias, esse é o Davi, é o guerreiro de Israel, é o guerreiro respeitado em Israel. Aqui eles vão olhar para ele e vai dizer assim, esse é um louco, nós já temos loucos demais aqui. Deixa ele aí, eu mando ele embora, não tem problema, é apenas mais um louco. Isso aqui é interessante, queridos, que eu estou pensando aqui agora, nesse exato momento, não faz parte aqui do sermão, do que está escrito aqui, né, que a gente preparou durante a semana, mas às vezes também nós somos assim. Nós vencemos uma batalha tão grande, né, que nós julgamos tão poderosas, né, umas lutas, né, que a gente passa por elas, e a gente ora, pede oração, pede apoio, e em nome de Jesus a gente vence essa batalha. Quem já venceu uma grande batalha aí? Amém? Ô, glória! E também, queridos, não se assuste não, você é um ser humano, eu também sou como Davi era. Mas em algum momento, mesmo após vencer uma grande batalha, a gente também costuma fugir de vez em quando, se esconder, ficar temeroso, vai ficar morrendo de medo, e também se esconder na nossa caverna particular, não é? No nosso quartinho dos fundos, e lá chorar em desespero. Mas o nosso Deus que nos entende, né? Ele sabe tudo ao nosso respeito, mesmo na caverna, mesmo nessa situação. Como Deus estava com Davi, Deus sempre esteve com você, meu irmão, comigo. E Deus está comigo, estará comigo e com você até a consumação dos séculos, porque é promessa de Jesus. Então, quando você se desesperar, em meio a essa situação, lembre-se, tem um Deus que cuida de você. Agora, é interessante observar que isso tudo aconteceu antes de Davi se tornar oficialmente rei de Israel. Davi acabou despertando em Saul interesse e também ódio, ciúmes, inveja, enquanto Davi era ainda um pastor de ovelhas. Quando Davi é ungido pelo profeta Samuel, ele é um pastor de ovelhas. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber e ver que lá no capítulo 17 de 1 Samuel, Davi ele vai vencer o gigante Golias. Todo mundo aí conhece a história. Quem conhece, levante a mão assim. Todo mundo conhece, né?
ele vai vencer aquele grandão, o Golias, e ele já havia sido ungido por Samuel, já havia descido o óleo ali sobre a cabeça dele, aqui, cheio de Deus, compreendendo que somente através da força e do poder de Deus, ele poderia vencer o Golias, o gigante. Ele vence esse Golias, ele vence esse gigante. Com isso, aquele rapazinho ruivo, que estava lá escondido, lá no pasto, apacentando as ovelhas do seu pai, que foi chamado à mesa para ser ungido ali como rei, esse menino ainda, que era um pastor de ovelhas, agora, ele está numa condição de destaque. Agora as pessoas estão olhando para ele, e não vendo o menino franzino, ruivo, talvez com as mãos calejadas, o menino simples, não vendo apenas esse menino, mas eles estão vendo ali um guerreiro, eles estão vendo ali um homem, eles estão vendo ali alguém que venceu um gigante que para o próprio Saul, que era um homem de guerra, um homem preparado, para o exército de Saul era uma grande ameaça, e eles tremiam diante de Golias. Agora Davi vence esse Golias, vence esse gigante. Agora o poder de Deus, a glória de Deus é manifesta em Israel através de Davi, através da disposição, da coragem dele, da confiança que ele tinha em Deus. E Saul está vendo tudo isso. Davi volta dessa batalha, volta dessa guerra, imagino eu, não tenho dificuldade nenhuma de imaginar isso, que Davi não voltou assim, eu matei o gigante, eu venci, sou eu mesmo, Não, imagino que do jeito que ele foi cheio de Deus, ele voltou cheio de Deus na humildade. Porque nós precisamos sermos humildes diante de Deus, quando estamos em apuros, em aflição, em dificuldades, ao ponto de se esconder, humildes diante de Deus ali. Não é assim que nós somos? Nós choramos, curvamos diante de Deus, pedimos socorro às pessoas, ou é só eu que faço isso? Tem mais alguém que faz isso? Isso demonstra humildade. Mas e depois que nós recebemos a bênção? Depois que nós vencemos o gigante? Depois que nós vencemos a batalha? Continuamos a mesma humildade? Ou tiramos mais um tempo de férias? E quando vem a próxima dificuldade, nos tornamos humildes de novo, dependentes de novo de Deus. Imagino eu que Davi ele volta nesta mesma humildade. Só que em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7 e o versículo 8 está escrito assim: E as mulheres respondiam umas às outras enquanto tocavam aos tamborins, e diziam: Saul matou seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. E Saul ficou muito nervoso, enfurecido, ficou enciumado, e as palavras o desagradaram. E ele disse: Elas atribuíram a Davi 10 milhares? E a mim atribuíram somente milhares? E o que mais pode ele ter além do reino? Enquanto Davi estava voltando da batalha, humilde e vencedor, as irmãs tocando os tamborins lá e cantando: Ei, Davi matou 10 mil, Saul matou só 1.000. Será que elas faziam assim? Eu não sei. No sentido de humilhar. Davi matou 10 mil. Saul, só 1.000. Saul viu aquilo, ficou enciumado, ficou raivoso com aquilo ali. Que situação, mas eu que sou rei. Por que ele não tomou essa posição antes de Golias, de Davi matar o Golias? Eu sou o rei, que mais ele vai querer além do trono? Ele já estava percebendo ali que Davi, esse menino, ele ia longe. Ele ia longe. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus estava com ele. Olha o que diz em Atos capítulo 13, versículo 22. Nós percebemos que ser chamado por Deus é muito bom. Não é legal ser chamado por Deus? Quem aqui é muito feliz porque foi chamado por Deus? Gente, é legal demais, como é bom a gente ter a convicção no coração, sabe aquela certeza que ninguém tira de você, mesmo nos momentos difíceis, você, puxa, mas Deus me chamou. Porém, ser chamado por Deus custa caro, há um preço a se pagar. Ser chamado por Deus significa que onde você entrar e sair, onde você passar, você precisa estar, eu também, exalando o bom perfume de Cristo. Precisamos levar luz onde não tem luz, precisamos levar alegria onde não tem alegria, paz onde não tem paz. E muitas das vezes as pessoas, elas ficam incomodadas em ver você bem, sabia disso? Você sabia que as pessoas ficam incomodadas e muitas ficam injuriadas e com raiva de ver você bem?
olha para mim, para você, mas o que esse cara tem? O que essa menina tem? O que esse homem tem? O que essa mulher tem? Está sempre sorrindo? Eu estou sempre triste? Está sempre feliz? Eu não encontro um momento para ter felicidade, embora eu tenha tudo ao meu favor, tudo à minha volta, mas eu não consigo. Olha para você e fico incomodado com isso. E Deus permite muitas situações após o nosso chamado para nos preparar, para nos capacitar, para nós vivermos aquilo que Ele tem para nós. Então custa caro. Atos 13, 22 está escrito assim: e quando este foi removido, está falando de Saul, quando esse foi removido, lhes levantou a Davi para ser seu rei, ao qual também ele deu testemunho e disse: eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Olha que testemunho lindo. Eu fico imaginando, queridos, todos nós aqui, tá? Vamos imaginar como esses 400 homens na caverna de Adulão, que ninguém dava nada por eles. E depois se tornaram guerreiros valentes de Davi. Deus olha para eles, olha para mim e para você, e Deus, pela sua misericórdia, a sua infinita graça, Ele nos chama, nos escolhe, e é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu achei o João, a Maria, o Francisco, eu achei ele aqui, ó, ela aqui, eu trouxe para perto de mim, agora ele vai cumprir toda a minha vontade. Não é porque nós somos bons, não é porque somos extremamente capacitados e conhecedores de tudo, altamente intelectuais, não é por isso. É pela graça, é pelo favor, é a misericórdia, é porque o Espírito Santo de Deus entra na vida de homens e mulheres como esses 400 aqui e transforma completamente de dentro para fora. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, Deus faz isso conosco. É interessante olhar também os Salmos de número 89, versículo 20, também dando testemunho de Davi. A Bíblia vai dizer: encontrei Davi, meu servo, com o meu óleo santo eu ungi. De novo, achei Davi, o meu servo, com o santo óleo eu o ungi. E aí quando a gente vai para 1 Samuel de novo, capítulo 16, verso 13, olha o que está escrito. Então Samuel pega um chifre de azeite, de óleo, e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. É assim que Deus faz também comigo, com você. Ele coloca o Espírito dele em nós, quando nós cremos, reconhecemos nosso pecado, reconhecemos Ele como Salvador. Olha, o Espírito dele agora está em nós. Só que nesse mesmo momento, o versículo 14 vai dizer, 1 Samuel 16, que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, que estava em Saul, se retirou de Saul. E o espírito maligno agora vai tomar Saul. E você observa que é no momento que Samuel unge Davi, o Espírito Santo entra nele. Sai de Saul. Capítulo 17, ele vence Golias. Capítulo 18, olha a diferença de um homem com o Espírito Santo de Deus e de um homem sem o Espírito Santo de Deus. Um homem que teme a Deus e um homem que não teme a Deus. Aqui, Saul agora já está sem o Espírito, nervoso, perseguindo Davi. Essa perseguição implacável começa por causa disso, dessa grande vitória. Davi precisou fugir da presença de Saul, nesse contexto aqui. Primeiramente, ele foi a Nobe, lá na cidade de Nobe, onde estavam os sacerdotes. Presta atenção nisso aqui, porque é extremamente importante para a aplicação que faremos no finalzinho dessa mensagem. Ele vai ali em Nobe, e ele convence o sacerdote Aimeleque a lhe dar suprimento, comida, alimento. E ele pega ali também, o sacerdote Aimeleque entrega para ele a espada de Golias. Davi era um guerreiro. Entrega para ele aquela grande espada que era de Golias. E Davi aí, ele foge primeiro para Gate, onde nós citamos aqui, diante do rei Aquis ali, o rei filisteu. E depois, dentro desse contexto, que ele muda ali o comportamento, é que ele vai para a caverna de Adulão, fugindo. Olha que coisa tremenda que acontece aqui, mostrando o ódio de Saul. Saul estava com tanto desejo de matar Davi, de acabar com Davi, que ele estava disposto a matar quem estivesse na frente dele.
a destruir quem estava na frente dele. Aimeleque, ele ajuda Davi, ele dá pão a Davi, ele entrega a espada para Davi. Davi sai dali, fugindo, continua fugindo. Saul fica sabendo. O que Saul faz? Manda matar todos os sacerdotes, 85 sacerdotes, ele manda matar, exterminar os sacerdotes de Israel. Que tamanha raiva. Se ele mata os sacerdotes, estava nos dizendo, nos mostrando que claramente ele estava disposto a matar Davi, acabar com Davi. E olha, meu irmão, existem lutas, pelejas, guerras, batalhas, que nós não temos que achar que somos o super-herói e partir para cima e querer vencer do nosso jeito. Tem um tempo de recuar. Você entende isso? Tem um tempo de recuar. Tem um tempo, como Elias teve na caverna, de ali achar que ia morrer, pedir a morte, ninguém mais me ouve, todos os profetas foram mortos, eu não sou melhor do que ninguém, só eu que estou vivo. Eu imagino Deus lá no trono, olhando para ele. Você não sabe de nada, rapaz. Sabe de nada, inocente. Sua caminhada é longa ainda. Mas está tudo bem em acontecer isso. E muitas das vezes acontece conosco. E isso é importante. Isso não é sinal de fracasso. Isso é sinal de reconhecimento de quem nós somos. Existem batalhas, pelejas, que não tem jeito. É só através de Deus. E nós precisamos nos preparar um pouco mais para vencê-las. Em Cristo nós somos, a palavra diz que nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Quando nós entendemos que em Cristo, através de Cristo, com as armas do céu que Ele disponibiliza para nós, por Ele, por causa dEle, nós podemos sim aí vencer qualquer tipo de batalha. Quando olhamos para esse texto, entendemos também que a família de Davi, quando fica sabendo que ele está ali na caverna de Adulão, eles vão para lá, se juntam a Davi. E é interessante observar que Davi, ele se preocupa com a família. Olha que interessante. Mesmo fugindo, perseguido, ele se preocupa com a família. Ele vai buscar abrigo, proteção. Olha, guarda a minha família aqui. Nós lemos aí no texto, não vou voltar lá, mas nós lemos. Protege a minha família até, observe, até Deus me mostrar, falar comigo, me direcionar, até Deus falar o que Ele quer de mim, o que vai acontecer comigo. Entende? Davi estava fugindo, reconhecendo a limitação dele, reconhecendo quem ele era, mas o tempo todo ele estava buscando a direção de Deus, querendo ouvir Deus, querendo saber o que Deus pensava a respeito daquilo. E é isso que nós também precisamos fazer. Talvez recuar é como um arco e flecha. Quanto mais o arco é esticado e a corda é esticada, mais longe a flecha vai e alcança. É assim ou não é? E parece coisa simples e boba, mas enquanto você está puxando ali aquela linha, o nylon, seja a corda que for, você está puxando, você está forçando aquele arco. A gente não ouve, não percebe, mas há atrito ali nele. Dentro daquela madeira ou aquele bambu que for, há um desconforto, mas ele está sendo puxado para que a flecha vá mais longe e atinja o alvo. Assim sou eu e você, meus queridos. Às vezes nós somos esticados, trabalhados, pisados, machucados de todos os lados, quebrados. Mas creia através dessa mensagem, em nome de Jesus. Eu vou crer junto com você, que vai doer, vai machucar, mas o bálsamo do céu que cura todas as feridas vem depois, porque Deus não tem intenção nenhuma de machucar o seu filho, Deus não tem intenção nenhuma de maltratar os seus filhos, pelo contrário, Ele causa ferida, mas Ele mesmo sara com o bálsamo que vem do céu sobre as nossas vidas. Repetindo aqui, eu falei há um tempo atrás, uma frase que eu ouvi de um pastor, ele dizendo que só sabe o valor do bálsamo quem é ferido. Só sabe o valor do bálsamo quem é machucado. Se você está sendo machucado, creia que em nome de Jesus vai passar. Davi, ele recebe a sua família, recebe esses homens endividados de espírito desgostoso, em um momento que ele precisava de descanso. Quem aqui já viveu isso? Você está numa prova, irmão, numa luta. Eu falo disso com muita tranquilidade, muita propriedade, porque eu sei
que todos aqui, ou muitos de nós, já enfrentamos lutas terríveis, ou está enfrentando nesse momento. Aí você pensa assim, agora eu vou me refugiar, eu preciso de descansar, eu preciso colocar em ordem a minha mente, as minhas coisas, eu preciso. Aí o telefone toca. Aí o WhatsApp fala, uma mensagem. Alguém te liga e fala, irmão, irmã, discipulador, pastor, me ajuda, me socorre, que a coisa está feia. Está terrível a situação. Não precisa levantar a mão, mas eu sei que muitas pessoas já aqui viveram isso. Davi está em uma caverna. Vamos ver a caverna como uma igreja? Davi está na caverna, com medo, fugindo de Saul, preocupado com a sua família, seu pai, a sua família, seu pai já idoso, preocupado em protegê-lo, esperando a direção de Deus. Davi está lá, de repente, chega 400 homens, cada um pior que o outro, cada um numa situação mais difícil que a outra. Não sei como eles se juntaram, se uniram. Talvez, rapaz, Davi, sabe aquele que venceu o gigante? Talvez eles já estavam vendo em Davi um grande discipulador, um grande guerreiro, um homem que através dele, a vida deles poderia mudar, e eles foram com a intenção, vamos nos juntar a ele, nos unir a ele. Não temos muito que oferecer, não, mas vamos lá. Mas junto com esse apoio, também foram os problemas. As lutas. Imagina Davi naquela situação, senta o primeiro com ele. Fala assim, Davi, deixa eu te contar que, rapaz, eu era escravo, e eu fugi porque estou devendo, tem condição não. Fugi. O outro, meu coração está angustiado, estou magoado demais, estou triste, mas, cara, não tem jeito, o que eu vou fazer? Davi ouvindo aqui assim, ai, Jesus. Se na época ele pudesse falar, ele falaria como um de nós. Ai, Jesus. Ai, Senhor. Não tenho nada para oferecer para ela. Nada para oferecer para ele. Quem já viveu isso? Mas de repente, quando você ouve, e você dá a primeira palavra, a segunda palavra, Deus vai te dando palavra, vai vindo aquele ânimo que parece, nós sabemos, né? Parece que você não sabe de onde vem, vai vindo aquele ânimo, aquela força, através daquelas pessoas, Deus vai trabalhando em você, Deus vai trabalhando em mim, Deus vai me melhorando, vai me forjando, e aquela pessoa pensa assim, como você me ajudou, e ajuda mesmo, como eu estou saindo daqui mais leve, transformado, e isso acontece mesmo, e você está assim, oh meu Deus, ele não sabe o que eu estou passando, mas ele nem precisa saber, porque aquele que está vendo a mim e a você no secreto, é poderoso para nos restaurar em todas as áreas das nossas vidas. Davi, ele está nessa caverna, nesse momento que ele precisava de paz, de amor, de alguém para o ajudar, de repente ele encontra esses homens, e os transforma em verdadeiros guerreiros. E um detalhe, ao invés de dispensá-los, de mandar eles embora, ele falou, não, vai embora. Você já teve vontade de mandar alguém embora? Aí? Pelo amor de Deus, não vem aqui hoje não. Vai embora. Toca o telefone, você olha, meu Deus, de novo. Davi, ao invés dele dispensar, dele mandar essa pessoa embora, Davi assume a liderança e forma com eles de novo, repetindo, um grande exército. Davi pensa assim, olha, esses homens estão nessa situação, estão vivos, estão de pé, compreende? Feridos, tristes, amargurados, devendo, mas estava de pé. Ainda estava de pé. Davi olha para eles, vou discipular eles, vou preparar eles, vou capacitar essas pessoas. E ele faz isso. Se nós pudéssemos dividir esse grupo em 3 grupos, seria mais ou menos assim. O primeiro grupo, segundo o texto, eles eram formados por homens que se achavam em aperto. Essa expressão se refere a pessoas perseguidas, assim como Davi. O aperto, no sentido de perseguido. Segundo grupo, era formado por homens endividados. Talvez aqui a referência seja a homens que tinham se tornado escravos por causa de enormes dívidas, mas que abandonaram a condição e serviu para se juntarem a Davi na caverna de Adulão. O terceiro grupo era formado por homens amargurados de espírito. Isso significa profunda tristeza, mágoa retida no coração, um ressentimento,
que afeta a essência do ser humano, que afetava a essência deles e afeta a minha e a sua essência também, caso isso aconteça conosco. Na Bíblia, existem pelo menos 2 salmos que podem ser conectados a essa história de Davi. E o primeiro deles é o Salmo 57. Esse salmo consiste num hino de Davi quando fugia de Saul numa caverna, o qual não diz que era exatamente a caverna de Adulão, mas grandes estudiosos, intérpretes, né, de contextos bíblicos, contexto judaico, acreditam que era quando Davi estava fugindo, estava ali na caverna de Adulão. Esses salmos, ele diz o seguinte, versículo 5, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Outro salmos é o 142, a mesma devoção é mantida aqui, olha, à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Embora fosse fugitivo na caverna de Adulão, Davi está convencido que ele está refugiado em Deus. Que ele está protegido em Deus, não é em uma estrutura. Não é? Diversas cavernas havia nesse local ali em Adulão, cerca de 20 quilômetros de Jerusalém. Diversas cavernas, ele escolhe uma delas, mas ele entende que ele estava protegido ali, guardado, não somente por aquelas rochas, não somente por aquele lugar propício para o esconderijo, mas ele estava em Deus. Esses salmos eles foram compostos por Davi, enquanto ele esteve escondido, enquanto ele estava buscando descanso e também com medo. E isso diz claramente a respeito de mim e a respeito de você também. Caminhando aqui para a aplicação desse texto de uma forma bem fácil de nós entendermos. Como que a gente pode conectar essa história de Davi, esse episódio histórico envolvendo Davi, Saul, a caverna de Adulão, esses 400 homens, a dispensação da graça. Graça e refúgio, transformando feridos em valentes. Que lindo isso. Copiei não, foi eu que escrevi. Graça e refúgio, transformando feridos em valentes. Trazendo isso para nós, hoje, enquanto o sistema do mundo que nós vivemos é representado por Saul, que busca matar, roubar, destruir, perseguir, destruir os sonhos, dizer que os planos e projetos nunca vão se cumprir, trazer uma sensação de fracasso e de solidão para o ser humano. Cristo Jesus age como Davi, sendo o nosso refúgio seguro em meio à perseguição. Saul, mundo, cruel. Davi, Jesus, aquele que nos guarda, nos protege. Por isso, quando olhamos para Mateus, capítulo 11, 28 ao 30, versículos conhecidos, Jesus vai dizer assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E em mim, em Jesus, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está chamando para ele homens e mulheres desprezados, endividados, angustiados, carregados de pecados da cabeça à planta dos pés. Homens e mulheres, pessoas que para a sociedade às vezes já não servem para mais nada, ou a não ser por algum tipo de interesse. E que geralmente nessas pessoas ninguém coloca os seus interesses. Jesus está chamando e dizendo, ei, igreja, Adulão, Jesus presente dizendo, entrai pelas portas. Ou seja, onde você estiver, Jesus dizendo, vinde a mim. Todos vocês, todos, sem exceção, que estão cansados, sobrecarregados, um peso quase insuportável, não estão aguentando mais carregar, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Promessa, eu vos aliviarei.
Eu vou trazer alívio para vocês desse peso, desse fardo, que graças a Deus, eu creio pela fé, todos nós que estamos aqui já lançamos esse fardo sobre Jesus, porque nós não temos condição de carregar, condição de resolver os nossos problemas, condição de ver um palmo na frente do nosso nariz, falando espiritualmente, não temos condição. Mas em Jesus, nós estamos seguros, nós lançamos sobre Ele. E agora, nesse Jesus, nós temos um jugo suave, um fardo leve. E Jesus diz, aprendam comigo porque eu sou humilde de coração. Jesus está dizendo, ei, eu estou pronto para ensinar vocês. Estou pronto para preparar vocês. Estou pronto para capacitar vocês. Vocês conseguem perceber a humildade em Davi? Sabendo que ele era ungido, não exercia ainda, não estava no trono, mas ele era ungido. Ele sabia do potencial que ele tinha. Ele sabia que o Espírito de Deus estava nele. Ele foge. Prepara lugar para os pais. Recebe esses 400. Prepara eles. Jesus está dizendo, eu sou humilde de coração. E em mim vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Consegue perceber aqui uma promessa de uma vida eterna? Porque aqui nós não temos descanso, queridos. Aqui é guerra 24 horas. É luta 24 horas. Talvez você respira 10 segundos e tem mais 50 segundos em 1 minuto aí de luta, de dificuldade. Mas em nenhum momento Deus deixou de estar presente com você. O Salmos 46 vai dizer que Ele é socorro presente na hora da angústia. E justamente na hora da adversidade, do problema, das tormentas da vida, que o Senhor está lá com você, mostrando que com Ele tem um caminho no meio da tormenta. Aleluia. Louvado seja o nome desse Jesus que nós servimos. Louvado seja o nome desse Deus que nós refugiamos dele. Ele é o lugar forte onde nós nos apoiamos. É a rocha eterna. É o nosso baluarte. É o esconderijo. É Ele que é o nosso socorro. Aleluia. Há um convite de Cristo para essa classe de pessoas. Há um convite de Cristo para esses homens, para essas mulheres, para essas pessoas como esses que foram até Davi. E essas pessoas, queridos, sou eu e você. Talvez, mesmo já tendo recebido a unção, recebido o Espírito Santo, observe que Davi já tinha o Espírito Santo. E quando nós recebemos Cristo, recebemos o Espírito Santo, a presença de Deus, nos tornamos guerreiros, queridos. Nós não estamos isentos. Nós estamos livres. Jesus disse que no mundo, na terra, os discípulos, nós teríamos aflição, dificuldades, mas ele vai terminar dizendo, olha, mas tende bom ânimo, eu venci. Pensa Jesus, que a palavra diz que todo poder foi dado a ele nos céus da terra. Ele dizendo para os discípulos com força, com coragem, com intrepidez, com ousadia, dizendo, ei, no mundo vocês vão ter aflição, mas olha só, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a palavra diz que nele nós somos mais do que vencedores. Você pode dizer nessa manhã, em Cristo eu sou vencedor. Você pode, nesse momento, aplaudir o nome do Senhor Jesus e entender que através dele nós podemos. Por causa dele. É tudo por causa dele. Há um convite de Jesus para nós. Ele nos transforma, queridos. E eu creio que Ele quer transformar você mesmo. Você que já conhece o amor de Deus, já conhece a Cristo, estou caminhando para o final. Você que está vivendo um momento de dificuldade, está ferido por alguma coisa, está magoado, está triste, está para baixo, achando que não tem mais jeito. Ei, o filho de Davi. Aleluia. Lembra do cego? Jesus, filho de Davi. Quem sabe nesta manhã, ou você que está ouvindo, assistindo, ou vai assistir essa mensagem, está como aquele homem gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Talvez a sua alma está gritando nessa manhã. Eu quero te dizer que quando nós clamamos, gritamos, nos humilhamos, buscamos esse Deus, Ele para, assim como Jesus parou. O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. O que você quer aqui nessa manhã? O que você busca nessa manhã? Eu sei que nós reunimos aqui para trazer, para celebrar, para cultuar o nosso Deus, mas Deus conhece as nossas limitações e fraquezas. Ele sabe exatamente o que eu e você estamos precisando nessa manhã. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que se eu clamar,
que se você clamar por esse filho de Davi, por Jesus, você pode sair daqui nessa manhã transformado, fortalecido, restaurado, curado. Talvez entrou aqui moído. Vai sair daqui marchando, de cabeça erguida, como um verdadeiro guerreiro, um valente, não de Davi, mas um valente de Jesus nessa terra. Glória a Deus. Porém, 1 João 1, 7, diz assim: mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quebrados e moídos. Agora conhecemos Jesus. Se andarmos na luz, se andarmos na palavra, porque é ela que é lâmpada para os nossos pés, é ela que é luz para os nossos caminhos. Se andarmos na palavra, na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Somos igreja, somos corpo, Cristo é a cabeça. Entende como que nós precisamos ter comunhão uns com os outros? Se eu passei pela caverna, se eu fui socorrido, se eu estou na caverna, eu tenho Jesus, ei, eu estou na luz. Temos comunhão uns com os outros. Agora aquilo que você não pode fazer, eu não posso fazer, mas Jesus pode. O sangue de Jesus Cristo, como é bom saber disso, nos purifica de todo o pecado. 400 homens, talvez um deles, ou talvez um de nós, representa uma dessas classes que eu citei aqui. Talvez o pecado está tão forte na minha vida e na sua vida, e você não consegue vencê-lo, nem eu. Mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi, nos purifica de todo o pecado. Queria que você ficasse em pé nessa manhã. Pessoal do louvor. Quero que você vá para sua casa hoje, entendendo que vamos transportar a caverna de Adulão para os nossos dias. Não sei qual a caverna, que momento você se encontra. Olhe com uma ótica diferente. Não pensa assim, eu vou morrer, eu vou desviar, eu vou... Não pensa isso não. Pensa assim, olha. Como Davi falou no verso 6 que nós lemos. Fica aqui, papai, família, fica aqui. Até que Deus me fale o que Ele quer com tudo isso. Peça a Deus para te mostrar o que Ele quer através disso. Porque eu creio que Deus está forjando aqui. Deus está forjando em nós valentes, pessoas cheias de Deus, sabe? Nós queremos viver o sobrenatural de Deus, o melhor de Deus, temos experiências com Deus. Queridos, isso é impossível. É impossível. Se de vez em quando a gente não for moldado pelo oleiro, sabe? E às vezes dói. Sabe aquele louvor? Eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão do oleiro. É o que eu disse, é o preço do chamado. Como nós cantamos e queremos ser vaso na mão do oleiro. E aí o corinho, o louvor, o hino, ele continua dizendo, quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. E quebrar, moer esse tempo de caverna, de deserto, de prova, de luta, de adulão. Esse tempo pode ser doloroso às vezes. Nos machuca, nos fere. É como a vara que está na videira, que é Jesus, lá de João 15. Aquela que está dando fruto, o que ele faz? Ele limpa. Limpar também é um processo doloroso. Ele limpa para que dê mais fruto. Observe que a ótica humana é eu vou morrer. Eu vou sucumbir nessa luta. Eu vou à lona. Não tem mais a ótica humana. Olha a ótica de Deus. Eu vou limpar. Eu vou quebrar o vaso. Eu vou levar para a caverna. Vai ser difícil. Mas quando sair da caverna, quando o vaso for novo, quando a árvore estiver limpa, esse galho estiver mais limpo, enxertado na videira que é Jesus, vai produzir muitos frutos, porque Deus está vendo guerreiros valentes, onde pessoas estão vendo derrotados. Onde eu vejo lutas, problemas, dificuldades, derrota às vezes, Deus vê vitória, vê valentes, vê guerreiros, vê um grande exército. Oh, aleluia!
Bendito é o nome do Senhor. Lembra de Ezequiel 37? O profeta Ezequiel viu um vale gigante de ossos sequíssimos. O que você vê, Ezequiel? Eu vejo um vale, Senhor, de ossos sequíssimos. Significava que estava há muito tempo ali, secos, sem nenhuma perspectiva de vida. Deus não. Deus pergunta: poderão ter vida esses ossos, Ezequiel? Ezequiel, o Senhor sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Vem a ordem de Deus: Ezequiel, profetiza sobre eles. Profetiza, Ezequiel. E ele profetizou e veio dos quatro cantos um vento forte. E vocês conhecem o texto. Aqueles ossos foram se juntando um no outro, foi formando ali os nervos, a carne, a pele cobriu aqueles ossos. E a Bíblia diz que ainda estavam mortos. Compreende isso? De sequíssimos, agora tem carne, tem nervo, tem peles. Todos os membros estão juntos, formam um corpo. Consegue perceber que muitos têm carne, têm nervo, têm pele, têm sangue, têm aparência de gente, de homens, mas ainda está morto? Oh, aleluia! Ainda continua morto. E a palavra de Deus foi para Ezequiel assim: olha, assoprarei, ou colocarei sobre eles o meu espírito e vivereis. E isso aconteceu. E a Bíblia diz que se formou um grande exército, porque Deus estava vendo ali um exército. Talvez eu e você, muitas pessoas estamos assim hoje, sequíssimos, ou talvez caminhando de um lado para o outro, mas sem vida em si mesmo, vazios de Deus. Deus pode assoprar sobre você e em mim, em nós, mais uma vez, e dizer: ei, há vida em você. Eu coloco vida em você, eu curo você, eu restauro você, eu te encho com a minha presença. O mundo está te vendo como morto, mas eu te vejo como uma guerreira, como um guerreiro. Eu vejo vocês como um grande exército. Sabe por quê, queridos? Onde não tem paz, Jesus é a paz. Onde há tristeza, Jesus é a verdadeira alegria. Onde há desespero e aflito, Jesus é o socorro. Onde há perdido, Ele é o caminho. Onde há o morto, Ele é a vida. Onde há um cego em escuridão, Ele é a luz para o faminto. Ele é o pão vivo que veio do céu para o pecador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sangue derramado na cruz que purifica de todo o pecado. Você pode dar um glória a Deus nessa manhã, um aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Ele faz de mim e de você guerreiro poderoso nessa terra, para a glória, para a honra do louvor dEle. Pai, em nome de Jesus eu te louvo nesta manhã. Pelo poder da tua presença nesse lugar, Senhor. Pela vida de cada família aqui representada. O Senhor sabe exatamente o que cada um está passando. Mas o Senhor é aquele Deus que foi o escudo, o esconderijo, o refúgio de Davi naquela caverna. O Senhor é o Deus que chamou Davi, que ungiu com seu óleo. O Senhor é o Deus que enviou aqueles 400 ali para Davi forjá-los também junto com ele. O Senhor é o Deus dessa igreja. O Senhor é o Deus dessa família. O Senhor é o Rei assentado no alto e sublime trono. O Deus criador de todas as coisas, que cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero profetizar restauração, cura, libertação, transformação nesta noite, nesta manhã, através dessa palavra. Seja o consolo dessa mulher, desse homem, dessa família. O Senhor é o único caminho, ó Pai, que nos leva ao Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és santo, Tu és bendito, Tu és maravilhoso. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória, a terra está cheia da sua presença. Ainda existem homens e mulheres, guerreiros do Senhor, valentes do Senhor nessa terra, cheios do teu Espírito Santo, ó Pai. Nos ajude a aproximar mais de ti, Senhor.
esse mesmo espírito de adoração. O louvor estará cantando em adoração, em louvor, em rendição ao Senhor, com seus olhos fechados. Assim, ó, ergue as mãos para o céu, exalta o Senhor. Mais uma vez, para encerrarmos. Aleluia. Há um bálsamo do céu sendo descido aqui nessa manhã. Há uma presença maravilhosa desse Deus. Sinta o Espírito te tocar nesse dia. Sinta Ele tocar no íntimo da sua alma, lá naquele local onde ninguém tem acesso. A presença dele na sua vida. Você é amada de Deus, você é amado de Deus, nós somos amados de Deus. Oh, aleluia. Nós te exaltamos, Senhor, te bendizemos, Deus amado. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Com as mãos erguidas, aplauda o Senhor com as mãos erguidas.